Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já estamos no episódio 100. Olha só que bacana, hein? Chegamos ao episódio 100. Mas excepcionalmente hoje, o nosso convidado, ele teve um pequeno contratempo, mas ele já tá chegando, já tá aqui pertinho já. Então, inclusive, ele chegou aqui, ó. Ele chegou aqui, ó. Só um minutinho, tá bom? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Tudo bem, Tan? Tudo bom? Olha Tã, só, tã. Tã, tã. Tantan. O que aconteceu, Tantan? Por que você chegou atrasado? Você não é de atrasar? O que aconteceu? Cara, aqui tava difícil de pousar com o meu helicóptero. Sério? Realmente estava procurando um heliporto, só que aqui perto só Você tem. tem tambor aqui, né? É, Não é pra pousar, né? mas foi fácil. Mas tá bom, então é importante que você chegou aqui para gravar com a gente aqui no Drivecast. Com certeza. Marcelo tá te devendo essa. Chegou o dia, né? Verdade, hein? Tantan, mas primeiramente eu vou pedir licença para você. Eu vou agradecer primeiramente aos patrocinadores, tá bom? Sim, sim. Então, agradecer primeiramente aqui ao Açaí Motion aqui. Acredito que todo mundo já conheça, né? O Tantan também já tá com o Açaí Motion dele ali, ó. Obrigado aí ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, né? Obrigado. Mas se por acaso ainda alguém não conhece o Açaí Motion, né? O Açaí Motion é um energético brasileiro que ele é envasado aqui no Japão, né? E ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. E algumas características do açaí motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso o extrato de açaí que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná que seria a fonte natural de cafeína, no caso, extrato de cenoura negra, né, que seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dicas de consumo: aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica seria: evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é uma delícia, tá bom? Então, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana. E agora agradecer ao nosso apoio de mídia, né, que é o Portal Guma, né, que na pessoa do Cláudio Sugimoto está nos apoiando. Se você quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página deles, portalguma.com. Inclusive, na página deles tem a parte do Drivecast, que você pode acompanhar nosso trabalho por lá, tá bom? E também tem o Instagram deles, que é Portal Guma. Então é isso, então. Acompanha lá, Portal Guma. E muito obrigado, então, ao Portal Guma. Obrigado ao Claudio Sugimoto. E, excepcionalmente, hoje, nós vamos gravar o Drivecast com o carro parado, né? E hoje, quem está cedendo o espaço aqui, né, para a gente estar gravando aqui é o Happy Burger, né? Então, agradecer ao restaurante Happy Burger aqui de Toyohashi, né? Que na pessoa do seu Pedro, né? E a dona Alice, que são os proprietários, permitiram a gente estar gravando no estacionamento deles, tá bom? Então, muito obrigado ao Happy Burger. E quem quiser comer uma comida deliciosa, é só vir aqui pro Happy Burger, tá bom? Muito obrigado ao seu Pedro, dona Alice. E é isso então. Acho que agradecer a todo mundo já. Então, acho que podemos começar nosso bate-papo então, Tantan. Cara, eu tava viajando, olhando uns pombos aí. Eu tenho uns episódios do pomo fazendo na minha cabeça na Praça da Sé. Tava Sério? lendo o jornal, na banca do jornal, Uhum. senti um negocinho geladinho, geladinho, quentinho, não lembro direito, já vai muitos anos, né? Só sei que eu passei a mão no melado e fui cheirar, já viu, né? E como eu trabalhava lá perto, no Banco Itaú, Uhum. na época não de palhaço, é claro, eu fui lá no banheiro do Itaú e tirei. E contando para os amigos, todo mundo tirando sarro. Então, Ixi, dizem que eu faço palhaçada fazendo coisa séria, né? entendi. E enquanto ele estava falando sobre o Açaí Mocho, eu também lembrei que eu, como garoto propaganda da Açaí Mocho, eu vou morrer de fome. Tudo que ele falou aí, eu já estudei não sei quantas vezes e não lembro. Não decorou. Aí falo da cenoura vermelha e falo do Guaraná preto, sabe? Nada a ver, né? Não, Mas mas vamos aí, moça. vamos aí, mas, cara, é legal, que prazer receber você aqui, Tantan, porque a gente se conheceu já faz mais de um ano, na verdade, né? Um ano e É, pouco. mais de um. Eu estava no começo do meu projeto Drivecast e eu vi um trabalho seu num evento, né? No evento do Marquinhos Toyota, junto com a Letícia, né? Caletice. Então, aí eu vi seu trabalho e falei, nossa, muito bom, gostei demais, né, do trabalho dele, né? Mas como é que foi essa questão do palhaço Tantan, o personagem?
O Palestra Tantan, na verdade, ele já é desde o Brasil, né? Sim. Eu já trabalho com eventos, com animação de festa desde o Brasil. Uhum. Ou bem antes também foi assim, foi animador de metrô. Olha só, de metrô, na década de 80. Então não faz as contas aí não, hein? É, então, na época, o projeto do metrô, ele reunia em estações de trem Uhum. turistas de vários lugares do Brasil, até do exterior, para passear por São Paulo. E Uhum. nesse projeto da Secretaria de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo, isso faz tempo, hein? É, reuniam dois guias. Um guia era o guia local, que fala das obras, que fala do lugar, enfim, do local que a gente vai visitar. E tinha um guia animador, que era o que eu me inscrevi. E para mim me inscrever, além de fazer alguns testes quanto à cabeça, né? Ah, tá. Tô brincando. Fazer testes, assim, de vocação, trabalho Uhum. de ator, já tive que fazer alguns testes. E na época eu me inscrevi, passei e levei, assim, certo sucesso, porque eu tinha essa cara de japonês, né? Não parece, mas eu sou Nikkei, né? Então todo mundo acha que, assim, o Nikkei ele é mais próximo do cara tímido, né? E Tá. desde pequeno minha mãe já falava, esse menino aí é meio tantando as ideias, né? E Ah, daí que surgiu. veio o nome. Não, eu tô Entendi. brincando. Na verdade, o nome vem de Tama Tamagusco, né? Que é meu Ah, sobrenome. Aí tá. vem dois Tantan com M, hein? Tantan com M. Tá. Aí vem dessa história. Eu fiz todo o trabalho no metrô. Daí o Uhum. pessoal me conhecia nos trabalhos feitos como chama-se Turismo Metrô. Pode pesquisar aí o projeto Turismo Metrô. Já faz 40 anos isso, mais 40 de anos. 40 anos. E aí eu trabalhava, fazia essas brincadeiras de finais de semana no metrô, peguei gosto, a pessoa Uhum. gostou, achou legal, viu que o japonesinho lá tinha talento, me levaram para um hotel. Meu primeiro hotel foi o Hotel Fazenda, um hotel chamado Rancho Silvestre, em Embu da Serra. A seleção brasileira ficava hospedado lá quando ia jogar no Morumbi. É, artistas, né? Vários artistas, enfim, muita gente famosa. Maguila ficou muito tempo lá Olha. concentrado e eu, na concentração dele, virei parceiro dele. Ele escrevia assim, como. Agora vai as ideias, lembranças, né? Uhum. É, ele foi me dar um autógrafo uma vez. Os primeiros dias que a gente se conheceu, ele escreveu China com X, né? Tá. Que era o meu apelido, tio China, né? China, Enfim, é? era tio Olha só. China. Acho que quantos de nós, Nikkeis, não tem esse apelido de China, É né? verdade, né? E aí vai. Fui fazendo vários hotéis do Brasil. Uhum. Posso falar um monte de hotéis, os hotéis de fazenda em São Paulo, em Minas, no Hotel Glória de Caxambu, no Rio de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis, fui para Uhum. Itaparica, fui para vários hotéis do Brasil. E naquela época, né, estava começando, engatinhando os recreadores, né, a direção de animação dirigida, né, que fala, né? E os recreadores, eu me destacava justamente por ter essa característica de japa mesmo, né? E é onde eu Porque realmente, tirava. né? É Não tem muito diferente. palhaço japonês, né? Um animador, Se né? alguém conhece, são poucos. E então isso me tinha uma vantagem, porque assim, eu desde pequeno, né, sempre fui muito extrovertido e tal, né? O Tantã, o China, o tio China, né? O Tama, ele é tímido. Então, assim, a gente ficava brincando, eu fazia essa animação, fui animar, como eu falei, a colônia de férias do Banco Brasil quase um ano, e animar Uhum. a colônia de férias é diferente, porque você fica é, praticamente morando dentro da colônia de férias, né? Ah, sim. Então, na hora de Uhum. descansar, você tem que sumir, porque senão a criançada se descobrir onde é seu alojamento, onde você dorme, descansa, você está Uhum. perdido, você não descansa. E era o dia inteiro, a criançada atrás da gente e tal.
E era manhã, tarde e noite a animação, né? Ah, é, nossa É, a senhora. gente só descansava assim, na hora do almoço, ia dormir um pouquinho, cochilar, depois Uhum. retomava a animação da tarde, depois à noite a gente voltava, tomava banho, trocava de roupa e ia fazer nossa animação no palco lá, era showzinho, bingo, todo tipo de gincana, que era um salão. Ah, sim. Mas era um ritmo assim que me deu muita bagagem, né? Mas essa época você fazia esse trabalho de animador, mas em paralelo com o trabalho no banco, no caso, seria isso? Nessa época? Não, já na colônia de férias eu estava integral. Eu Ah, já é. era funcionário Que legal, que de uma legal. empresa que cuidava de várias equipes de recreação Entendi. Mas você saiu do banco então pra. para animar eventos. Porque Que assim, legal. eu me encontrei dentro desse trabalho, né? Entendi. E isso você tava com quantos anos nessa época, você lembra? Mais ou menos? É, 24, Ah, 25 tá. anos, eu acho. Sim. Então, assim, eu fiz muitos trabalhos. Nesse período que eu fiquei na colônia de férias, que eu de fato peguei bagagem, mas eu já Uhum. tinha feito alguns hotéis, né? No caso de hotéis, era temporadas de férias, né? Mas eu tinha, assim, feito alguns trabalhos em hotéis, que é diferente. A criança do hotel é uma Uhum. criança abastada, ela tem dinheiro, né? Os pais têm dinheiro para ficar em Hum. hotéis grandes, hotéis fazenda. No caso da colônia também não era uma colônia qualquer, era a colônia de funcionários do Banco do Brasil, né? Da ABB. Também tem um poder aquisitivo médio, né? Então, assim, só que o trabalho era contínuo, né? Na colônia de férias era contínuo. Ah, tá. Mas aí, o Tantan, depois disso, como é que foi o processo, né? Daí, sabe, você viver da arte no Brasil não é fácil. Uhum. E nesse período, entre safra de época de inverno, que diminui bastante os hóspedes em hotéis, ou como São Paulo nem é uma área de lazer de inverno, né? Então, os Sim. hotéis têm as baixas. Nessa época, eu fazia o quê? Eu trabalhava com viagens escolares, em escolas, né? Em São Paulo. São várias escolas em São Paulo que alugavam que faziam contratação do nosso trabalho e a gente levava para os passeios pseudo-turísticos em São Paulo. Falo pseudo porque assim era um trabalho para a escola, por exemplo, a gente fazia falar falar de poluição, por exemplo, né? Hum. A gente ia levava as crianças no Pico do Jaraguá e Uhum. lá em cima a gente dava aula em loco, porque do Pico para quem não sabe, no Pico do Jaraguá, você tem uma noção exata em dia límpido como a poluição ela fica sobre a cidade de São Paulo mesmo em dia límpido. Que você vê Hum. uma crosta assim de cinzenta em cima de São Paulo. E Ah, lá tá. do Pico Jaraguá a gente podia falar vários assuntos ligados à poluição. Visitava usinas de lixo Uhum. para falar sobre a reciclagem, sobre a importância de se fazer naquela época, né? Ainda não se falava tanto em reciclagem, né? E naquela época assim a gente falava do lixo como produto para adubo composto. Dali da usina de lixo se Tá. transformava em adubo. Sim. Era um cheirinho, Imagino. né? Então a gente ia para o zoológico, nós Uhum. tínhamos, minha empresa, onde a gente trabalhava, tinha acesso ao zoológico no setor de alimentação dos bichos, para quem não sabe, né? Uhum. O macaco não come só banana, viu? Come outras coisas, né? Então, cada tipo de animal tem o seu tipo de alimento, então a gente mostrava para a criançada isso, fazia Uhum. passeios pelo zoológico. Então, são vários, Museu de Ipiranga, enfim, vários lugares, Coca-Cola, né? Hum. Calói, a gente ia na fábrica de bicicleta. Que Oh, legal. então, eram vários passeios. Então, durante a Uhum. semana, eu fazia isso com as crianças, nessas coisas escolares. Final de semana ou não, eu trabalhava em hotel, enfim, temporada, né? E assim foi levando a vida. Aí, só que a família quer que a gente estuda, quer que a gente trabalhe como uma pessoa Uma pessoa normal, séria. né? Uma pessoa normal. Só que assim, eu sempre tive a vontade de ser artista, sempre Hum. eu fiz curso de teatro,
Ah, Não, nesse tá. período que eu trabalhava com as crianças, à noite eu estudava, né? Então eu Uhum. estudava artes cênicas, me especializei na área de bonecos, né? Fazer arte de bonecos, manipulação de bonecos, Que né? legal. né? Fiz Uhum. trabalho na TV Cultura, Ah, é. porque era do lado das oficinas. Uhum. Então, assim, na área de bonecos tinha os grandes feras, né? O boneco que você fala que aquele que você põe a mão assim? São vários tipos de bonecos, né? É. Tem o fantoche, que é o Fantoche, né? clássico. Sim, sim. Depois tem os de espuma, que também são a base meio parecida com o fantoche, que mexe a boca, né? Uhum. Mas tem trabalhos mais sérios, por exemplo, marionete, que precisa da manipulação, né? Você precisa entender o corpo do boneco, manipulação. Tá. Fora isso, eu estudava mímica, eu estudava a parte de ator, né? Uhum. Para interpretar peças infantis. E meu grupo ganhou a chance de ir para a Europa. Ah, é, que legal. E eu Caramba. queria muito ir com o grupo, eu só não falo queria, porque eu não Uhum. fui, né? Porque precisava ser pago a metade da passagem. E não era muito E não barato. era muito barato para uma turnê na Europa, né? O meu Sim. grupo foi e eu não tinha esse dinheiro, acabei ficando. E aquilo me deixou muito triste, a ponto de, sabe uma coisa? O negócio é ir para o Japão, Ah, nos anos 90. Em sim, sim. 90 eu vim para o Japão. Mas assim, veio pro Japão com o intuito de De juntar um ganhar um dinheiro, ganhar um dinheiro, acho que dinheiro. todo mundo, né, vem Sim. para levantar um dinheiro. E eu queria esse dinheiro para reinvestir na minha carreira e trabalhos Entendi. parecidos ligados a essa área. Entendi. Então, Eu estou no Japão desde 90. desde 90. É, Então, o seu intuito foi esse mesmo, juntar dinheiro para depois investir nessa parte do que você queria trabalhar mesmo, né? Que seria isso. de animação, tudo mais, né? Criar. Eu tive até um negócio, mas não Uhum. deu certo por falta de tempo, De né? tempo, né? Aí tive que vir para o Japão, como muita gente, né? Mas aí chegando aqui no Japão, como é que foi? E no Japão, trabalhar em fábrica, Uhum. e nessa fábrica eu estou até hoje. Olha, sério? São 30 anos quase de fábrica, né? Uhum. Bom, aí casei, é, e trabalhava muito, trabalho de sábado e domingo na fábrica, né? Uhum. E aí, assim, estava tão cansado de fábrica, já naquela época eu trabalho de sábado e domingo, né? Que eu Sim. chegava e falava, preciso arrumar um jeito de sair da fábrica sem perder muito dinheiro, ou seja, sem deixar de ganhar, né? Tá, Na verdade. entendo. E aí tinha esse meu talentinho aí, né? Entre aspas, aí, fazia, já tinha ideia de fazer animação, porque eu tinha feito algumas festas de amigos, Uhum. sabiam que eu fazia animação, né? Dá para você animar a festa do meu amigo, do meu filhinho, da minha filhinha. Eu fui fazendo umas festas de graça, né? Uhum. E aí eu vi que dava negócio. Ah, tá. E conversando na época com a minha ex-mulher, que é fotógrafa, né? A gente falou, vamos fazer aí. Você faz a animação, a gente vende o álbum de fotografia. Ah, legal, Então a legal. gente, na época era aquela foto de filme De que tinha que filme, tinha que revelar. revelar. E tem que fazer o álbum, então eu fazia a animação, ela tirava as fotos e a gente Uhum. vendia o álbum completo. Certo. Dava 5 vezes o que eu ganhava na fábrica, né? Ah, Então realmente eram 6 horinhas mais ou menos de trabalho, uhum. mas que compensava muito, né? E aí minha filha vai crescendo, Uhum. já quer o gamezinho, já quer isso, aquela coisa, né? Você tem que Hum, trabalhar cada vez mais, né? sim. Não, então assim, isso era naquela época. Hoje em dia não se faz tanta festa de aniversário como antes, né? Então, mas assim, depois de quanto tempo que você começou a fazer esse trabalho aqui no Japão como palhaço junto com sua ex-esposa, né? Tirando Uhum. fotos. Depois de quanto tempo? É, 2 anos que eu comecei a trabalhar até que. demais na fábrica e eu Uhum. já estava, não só cansado, mas eu acho que você não trabalhar, você ter um dia de descanso pela semana é importantíssimo para todas as pessoas, né? Entendo. Inclusive até Deus, né? Descansou no sétimo dia, É, né? na verdade. Então, assim, eu estava trabalhando de domingo a domingo e estava assim, já me estressando muito. E para mim Entendo. ficar 6 horas, 8 horas numa fábrica, eu ficava seis, já com a minha ex-mulher, né? Uhum. Enfim, e minha mãe cuidava da minha filhinha, né? Então, assim, a gente.
em 6 horas a gente ganhava, como eu falei, 5 vezes mais o que eu ganhava num TADE na fábrica. Entendi. Mas assim, ó, eu tô olhando aqui você com essa fantasia, né, de palhaço tantã, todo bonitão assim, né? Mas como é que foi no começo as primeiras fantasias? Aqui no Japão, no caso, né? Isso é legal, viu? Porque assim, Você mesmo que fez, como é que foi? algumas eu encomendei do Brasil, Ah, é. Que encomendei, legal. né? Naquela época podia, vinha amigos, parentes, assim, então cada hora eu pedia uma coisa. E, enfim, fui fazendo várias coisas nesse sentido. Mas Uhum. eu falo que é bem legal porque eu fui da ideia de pintar o rosto todo de branco. Porque eu tinha ideia de que palhaço, né, vocês sabem que alguns palhaços pintam todo o rosto de branco e tal. Sim. Só que na época eu não sabia Uhum. que fantasma no Japão, coisas assustadoras, Uhum. usam também o rosto branco, né? Também, né? É Então, verdade. você quer assustar uma criança, pintar de rosto branco aqui, né? E eu fui descobrir fazendo festas mesmo, né? Como eu falei, uma coisa, vou tirar esse rosto branco. E fui diminuindo cada vez mais a maquiagem até chegar nessa que eu faço só o ar do palhaço mesmo, do branquinho no rosto, diminui Uhum. bastante a maquiagem, até chegar num denominador comum, feio, como sempre, né? Aliás, a maquiagem que ajuda, tá? Maquiagem que ajuda, É, né? então foi assim, meu Uhum. começo de carreira foi assim, se descobrindo, né, qual é a melhor maquiagem. E tal. Agora, o Uhum. talento ou a experiência de fazer Sim. pantomima, de fazer cantar minhas musiquinhas, já é desde o Brasil mesmo. Né? Ah, então essas brincadeiras que você faz hoje, né, nas animações é já tudo que você fazia no Brasil, só que talvez um Isso. pouco você fez É, algumas mudanças, talvez. sim, eu me adaptei, eu me adapto à situação, né? Então, Uhum. às vezes, você tem um público X, tem só criança pequena, tem criança média, né? Então, assim, depende do público, no caso de animação de festas. No caso de animação de eventos, são vários contextos, vários vertentes que você tem que olhar para saber o que você vai fazer. Então, eu descobri que muitas das vezes, você não tem tanto tempo Uhum. para determinada música, você não tem tanto tempo para determinado grupo de jovens, crianças. Então eu trabalho o lado clown, né? Ou seja, o lado do palhaço mesmo. Tá. Brincadeiras, sombra, piadinhas de dentro de um contexto, né? E alguns brinquedos que eu uso. Né? Então, pelo que eu entendi, o tipo de, como se diz, o trabalho que você faz que exige mais, talvez, da sua, né, do seu trabalho, seria em eventos assim que tem vários tipos de público, no caso mesmo, né? Isso, isso. Aí requer talento, porque assim, que eu falo talento, modéstia à parte, né, assim, é que você precisa de experiência. Porque Uhum. tem gente que leva de um jeito, tem gente que leva de outro, tem situações que você acaba assustando a criança ou não, né? Mas graças a Hum. Deus, por mais feio que eu seja, eu não tenho assustado tanta criança. E acabei descobrindo também que pela cultura aqui do Japão, Sim. você acaba sabendo o que você tem que fazer para agradar uma criança japonesa ou uma criança brasileira. Criança brasileira fica fácil, porque eu canto minha musiquinha, eu brinco com ela. Agora, com criança japonesa, Uhum. eu mesmo falando, tentando falar em japonês, Uhum. o humor, o time do humor é diferente. Aliás, isso é uma coisa, não parece, mas isso influencia demais ao meu trabalho. O time de japonês é diferente do time de brasileiro, né? Ah, Todo mundo sim. sabe que o humor é diferente no Brasil e no Japão, né? Sim, sim. Mas poderia dar algum pequeno exemplo assim? O que que seria assim? Posso te dar um exemplo. Se você reparar na televisão, Uhum. você vai reparar que assim, o japonês acha muito engraçado dar tapinha na cabeça, tapão, na É, verdade. tapão, na verdade, Tapão na né? cabeça. Eles acham muito engraçado isso. O Verdade. brasileiro já vê isso como ofensivo. Mesmo que ele entenda a piada, ele já não acha que é legal. É Para nós, verdade. brasileiros, acho que isso. Mas assim, para nós é engraçado você levar um tombo, fazer, dar um escorregão,
ou então uma piadinha de humor negro, Uhum. para nós brasileiros é mais engraçado do que a cabeça, né? Um tapão, Ah, né? tá. Isso é uma Entendo. coisa assim muito latente em termos de televisão. Agora, no tete a tete, no evento, quando eu Uhum. percebo, é, é o tal de touch, né? Dá um touch aí, criançada. Aí. Então, isso conta que é uma linguagem praticamente universal, né? Dá um Entendo. touch, faz touch, a criança, tanto brasileira como criança japonesa, né? Uhum. Eu trabalho geralmente distribuindo pirulitos, porque houve uma coisa que eu aprendi também, que a criança aqui no Japão, ela tem quase de tudo, brinquedos, tem um monte de coisa, né? Hoje em dia, o tal do game no celular. Uhum. Então, você precisa dar alguma coisinha para ela. E eu descobri que o pirulitinho, ele quebra todo o medo. A criança olha assim para você, tá com medo do tantã, tá com medo. Aí você mostra o pirulitinho, ela vem numa boa. Entendi. Então, assim, até palhaço feio dá certo. Mas eu acredito que você já participou de vários eventos aqui no Japão, mas você pode estar comentando alguma situação inusitada que você não esperava que saiu assim do. Vou te contar uma, que são 3 situações. Certo. Na época, eu tinha marcado 3 eventos no mesmo dia, Hum, 3 eventos. nossa. De manhã eu animei uma festa brasileira Uhum. lá no Edifício Forte, na época, né, ali perto do Correio, lá no centro de Ramamatos. Era uma festa às 10 da manhã. Eu fiz a abertura da festa com a criançada, tudo, né? Isso aí foi ano 2000. E logo em seguida eu tinha uma festa marcada numa creche em Toyohashi, Tá. meio-dia. Eu fiz a abertura, a animação rapidamente, só que eu não pude, assim, ter tempo, eu não tinha tempo suficiente para tirar a maquiagem e já retomar uma nova festa aqui em Toyohashi, fazer Aham. nova maquiagem, né? E tinha uma outra festa marcada às 5 horas da tarde em Toyota, festa infantil. O Tá. que que aconteceu? Não teve jeito, tinha que ir dirigindo, Vestido de de palhaço. palhaço, meio que só não usar o sapatão, né? Tá. Aliás, é o motivo de nós fazermos o carro parado, a entrevista, né? Sim. Discutindo um pouquinho, conversando um pouquinho antes com o Marcelo, nós chegamos na Uhum. conclusão que é importante não ter esse tipo de é, preocupação com relação a alguém me ver, poder causar algum acidente. E nesse dia eu não pensei duas vezes, eu não tinha muita recurso, eu acabei Hum. dirigindo de palhaço mesmo, e eu parava no farol e fazia assim, né? Então, não, eu Imagina. ainda faço agora mesmo, antes de entrar no carro, eu estava dando tchauzinho ali. Aliás, eu gosto de dar tchauzinho, de fazer minhas palhaçadinhas, né? E nesse dia, então, enfim, eu fiz 3 eventos num dia só. Isso foi uma das Uhum. coisas. Bom, você imagina que eu tenho diversas experiências engraçadas, né, de palhaço, enfim, tem aos montes, aí posso te lembrar aos montes, mas Uhum. vamos ficar para depois. Quem quiser saber mais, né, depois, só perguntar para mim. Tá ótimo, então. Mas assim, aí em relação a. Eu vi que quando eu vou nos seus eventos, onde você tá, né, ali participando e tá animando a pessoal, Sim. eu vejo que você leva muitos brinquedos para as crianças, né, tá lá aí se divertindo também, Uhum. né? E são brinquedos assim que fazem as crianças também, como dizer, usar o raciocínio também, né? Então você tem essa preocupação também Sim, em relação a isso? a preocupação pedagógica, ela é muito. Eu sempre conversei com bastante, trabalhei com bastante professores, professoras no Uhum. Brasil, magistério, e percebendo que nas brincadeiras no Japão, você não tem muito tempo de fazer uma brincadeira mais organizada, uma gincana bem feita, não tem condições de fazer algo muito assim, que leva mais tempo. Então, eu Hum. percebi que é muita coisa de visual, é muita coisa lúdico para todas as idades. Dá para você entender? Por exemplo, uma brincadeira que, independente se a criança é pequena ou um pouquinho mais velha, Uhum. ela também vai gostar. Então, eu uso uma fita olímpica, né? Aquela fita colorida que eu giro, porque aquela dá vários, assim, um efeito visual bacana, um efeito para a criança
fazer treinar ou, digamos, desenvolver a coordenação motora. Depois eu brinco com uma coisa simples. Aliás, eu falo muito para os pais que para você brincar com criança, você não precisa de coisas muito sofisticadas, né? Você já viu que eu faço com trabalhos com bolinhas de sabão, uma coisa tão simples, mas que encanta tanto criançada, né? Você vê, na hora que eu faço minhas bolhas de sabão, a criançada, até adulto, né, acha legal, né? Sim. Principalmente se for um dia de sol, né? Mas é legal porque eu mesmo, né, quando a gente se conheceu no evento há um ano atrás, mais ou menos, nossa, fazia anos, fazia décadas que eu não via um palhaço, né? Um animador de festa, assim, né? Realmente fui no Brasil quando eu era criança ainda. E a hora que eu te vi ali da primeira vez, primeira reação que eu, primeira reação que eu tive foi essa de abrir um sorriso, né? Hum. Então eu acho que o animador de festa, no caso o palhaço, né? O palhaço tantã, no caso, Uhum. tem esse dom de, mesmo o adulto, né? Que já, né, passou da sua infância, adolescência, ao ver o palhaço, ele abre um sorriso, né? Ele acho que lembra da sua infância, né? Então tem esse poder mesmo, né? Graças a Deus que eu abri o sorriso, né? Ele não chorou. Não, graças a Deus, eu não sei se é espiritual, eu não sei se é porque eu sou bonito. Pode ser Não, também, né? não, eu não tenho assustado muitas crianças, graças a Aham. Deus, né? E eu acho que até que. Por que que eu falo que é espiritual? Porque, assim, muitas crianças vêm me abraçar, né? E sendo que hoje em dia, na televisão, na internet, tem mais coisas ruins de palhaço, né? Do que coisas boas. Eu tenho noção, tenho completa noção de que o meu trabalho, o meu legado, sei lá, ele é eu estou nadando contra a maré. Porque se você Hum, abrir a internet, YouTube, se você clicar lá palhaço, você só vai ver coisa de assustar, coringa, filmes ruins, tudo contra o palhaço. São coisas que levam até, por exemplo, matador de bandido lá, ele tatua como um palhaço, né? Enfim, hum. mais coisas ruins de palhaço. Então eu tento resgatar esse humor que o Marcelo falou, que você falou, né, Marcelo? Sim, sim. Que é que é o lado, assim, resgatar a nossa criança interna. Eu costumo dizer muito também sobre isso, né? É isso mesmo, resgatar nossa criança interna. Isso. É, realmente. Para quem não sabe, se você deixar de sorrir, você vai afetar seu sistema imunológico, fisiológico, emocional e quem sabe o espiritual, né? Sim. Tá tudo ligado, na verdade, né? Sim, Uma sim, coisa tudo puxa a ligado. outra, né? E por falar em sorriso, né, que você falou que me deu vontade de sorrir, Uhum. eu também faço um workshop chamado risoterapia. A risoterapia nada mais é do que ensinar as pessoas a voltar a sorrir. Ah, importante, hein? É porque assim, através de jogos, brincadeiras, dinâmicas, através de um trabalho de uma palestra ligada ao humor, enfim, são exercícios, né, que eu faço o programa. Quem quiser saber mais depois, né, é só me procurar. O workshop ele tem duração de 3 horas, mais ou menos, Uhum. que são vários esses tipos de exercícios para ensinar as pessoas a sorrir. Olha que louco, hein? Ensinar as pessoas a sorrir. E eu não estou falando do sorriso estético, dos dentes bonitos, do sorriso perfeito. Eu estou falando do sorriso com a alma, do sorriso para a vida. Sim. Aqui no Japão, eu até um adendo para falar sobre isso. Uhum. Aqui no Japão, nós viemos assim com a brasilidade, com a cultura brasileira do sorrir fácil, de ser mais caloroso, né? E Hum. quando a gente entra em ambiente de fábrica, em ambiente de trabalho no Japão, você vai perdendo isso. Por quê? Porque não pode ficar sorrindo muito dentro da fábrica, principalmente mulheres, né? E aí começa você a se enquadrar num sistema de trabalho educacional japonês também, e você vai deixando de sorrir com aquela espontaneidade. Só que você fazendo isso, você vai deixando o seu coraçãozinho mais apertado, seu lado emocional mais vulnerável, né? E o que acontece? Você vai acumulando estresse, vai acumulando situações que te levam à depressão, né? Hum. Situações que te levam ao medo e uma série de coisas que você vai acumulando, e aí daqui a pouco você está com problemas de doenças psicossomáticas, que é ligado à emoção.
Ah, Então, o sim. trabalho da risoterapia visa também não curar, mas melhorar a pessoa para não cair nesse problema. E, pelo menos essa é a minha intenção, é diminuir o estresse das pessoas para poder ter um dia a dia melhor e ter uma vida mais feliz. Sim, mas realmente isso que você falou é, infelizmente, acho que é a realidade de muitos aqui no Japão, Sim, né? sim. A gente acaba trabalhando em fábrica e aquele sistema, né, que dentro da fábrica você não pode conversar muito, não pode, né, brincar nem nada. E acho que você acaba perdendo aquela coisa natural, Espontaneidade, né? espontaneidade de você sorrir, rir, né, no caso, Isso, né? isso. E não parece, mas assim, você deixar de sorrir, de dar essa risada espontânea, ela te Uhum, leva a um outro campo é, que você não percebe, que é aquele campo da depressão, que é o de momentos depressivos, na verdade, né? Que vai se uhum, acumulando a ponto de afetar seu corpo. Então, assim, uma vez instalada a doença, aí você só vai ter que tratar de forma normal, médicos, né? Mas uhum, a minha preocupação é o antes, tá. antes das pessoas chegarem nesse ponto estressante. E eu já fiz vários workshops, inclusive dei entrevistas grandes, de páginas grandes em revistas sobre isso, né? Uhum. E eu pratico isso, a risoterapia, né? E uma outra coisa é que, assim, nós vamos esquecendo a cultura brasileira quando se chega aqui, Também, né? fica muito tempo no Japão, né? É verdade. E também essa questão de animador de festa, no caso, o palhaço, né? Vamos falar Uhum. assim. Mesmo no Brasil, hoje em dia, eu acho que, eu não sei como é que tá, porque eu tô muito tempo longe de lá, mas se perdeu muito dessa cultura também, né? Eu acho. Os palhaços de circos pequenos, eles Uhum, foram se perdendo ao longo do tempo, porque dá importância mais a grandes espetáculos, né? E também, assim, os circos pequenos, eles vão se assim, vai se perdendo, né? Porque assim, a estrutura é muito difícil de manter circos pequenos. Então só uhum, fica os grandes circos. Nos grandes circos, os palhaços eles trabalham de formas diferentes também, né? E eu posso te dizer porque meu sonho começou assim, na verdade, com 5 anos de idade, eu queria fugir com circo pequenos, que onde eu morava uhum. tinha um terreno baldio que vivia tendo circo, barquinho, né? Coisa bem antiga, lona rasgada. E eu vivia Sim. passando por baixo da lona, como pequeno, com criança pequena. E criança pequena, é ótimo. Vivia passando por baixo da lona e que ficava amigo dos artistas, né? E meu sonho Ah, era ser um artista, né? Quando adulto. E acabei meio que realizando esse sonho. então foi esse, então, É, a virada de chave, assim, eu não diria virada de chave, como é que porque fala? Melhor dizendo, a inspiração a mesmo, né? inspiração É. ficou de pequenininho. Eu já fazia palhaçada Hum, na família, né? Minha família parece mais italiana do que japonesa, né? Todo mundo fala alto, gesticula, né? Então, assim, eu tinha essa facilidade, né? Tenho ainda esse lado mais fácil de desenvolver, esse lado mais palhação mesmo, né? E quando fala em palhaço, assim, queira ou não, a gente acaba vinculando muito a relação do palhaço com criança, né, geralmente, né? Sim, sim, sim. Então, imagino que você também tem essa coisa, essa ligação com as crianças também, desde mais jovem também, acredito eu. Sim, além de conviver com pessoas ligadas à área de ensino, eu Uhum, procurei estudar recreação na Unicamp, eu fiz vários cursos nessa área, como falei, eu me especializei na parte de teatro, com teatro de bonecos, então eu fazia hum, espetáculos nessa área de teatro de bonecos, né? sim. Teatro infantil, no caso. E então foi sempre ligado a criança. Então, às vezes as pessoas me perguntam: "Mas você gosta de criança?" Aí eu falo, né? Uhum. Ah, eu gosto. Eu gosto de com batata frita, assada, mais ou menos, né? Porque assim, a pergunta é tão óbvia, né? Uhum, Parece que, aliás, a resposta é tão óbvia, né? Que sim. se eu gosto de criança, né? E assim,
tomo muito cuidado, porque hoje em dia também a lacração ou o tema pedofilia, ele veio muito à tona também, né? Assim, sempre eu tenho essa preocupação. Hum, Geralmente, hoje eu não estou, mas geralmente eu uso uma luva branca, enfim, para dar a entender que realmente eu evito tocar nas crianças. Se as crianças quiserem abraçar o tantã, beijar, enfim, aí tudo bem, mas assim, eu evito tocar nas crianças. Evito também uma série de coisas, de dar muita atenção a uma única criança. ah, Porque tá. às vezes, hoje em dia, os pais trabalham tanto e vai deixando as crianças com celular. E aí, quando vê um palhaço, um adulto brincando com ela quer atenção Uhum, só para ela. Então, quando eu percebo que a criança quer uma atenção só para ela, uhum. eu tento mostrar para ela que existem outros amiguinhos. E eu dou Legal. atenção para todas as crianças, não só para ela, né? Mas Sim. quando a criança fica muito apegada de mim, do Uhum. tantã, quer dizer, eu eu dou uma pirulitada. Eu Pirulitada. dou umas pirulitadas. Entenderam, né? Dou umas pirulitadas aí, né? Deixo ela um pouquinho com o pai, né? Com a mãe. Mas tem bastante crianças que são bem apegadas comigo. Principalmente os filhos dos expositores dos eventos, né? Que Ah, eles tá. já me conhecem, já, né? E para elas querem sempre novidade, né? E essa é uma grande preocupação minha. Tá sempre renovando meus personagens, porque aliás, eu não uso só o Tantan, né? Eu uso o Tantan mais um dinossauro. É isso que eu ia falar justamente, porque tem um dinossauro também, né? Às vezes você tá ali montado, tá ali no tapé, vamos falar assim, né? Isso. Eu tenho um dinossauro, eu tenho um tigre, eu tenho Ah, um tá. palhação gordinho. Eu falo que é o Tantan depois da feijoada. Aqui do Happy Burger, né? Aliás, o Happy Burger tem uma feijoada. Tô até meio lento para falar aqui. Acabamos de almoçar aqui no Happy Burger, pessoal, né? E tava muito bom aqui. O que que você comeu, Tatan? Hoje, para sair um pouco da feijoada, É, eu comi rabada. rabada, é. Eu É, comi uma. O que que eu comi mesmo? deixa eu ver. Eu sempre confundo os dois. Bife à Milanesa. Bife milanesa. milanesa, uma delícia também. Mas, Então, assim, eu acho que o meu momento com as crianças, quem me conhece aí, né, sabe que meu carinho por elas é muito grande. Meu coração é imenso para sempre estar podendo sorrir e melhorar o sorriso das crianças que estão comigo, brincando. você, assim, hoje, né? Depois de tanto tempo, assim, já você animando, né? Festas e eventos e tendo esse contato com as crianças. Animando pessoas, não só crianças, claro, mas você encara assim, o que que você enxerga assim? Você enxerga como uma missão sua? É um dom que você tem? É uma missão Ah, sua aqui? obrigado, Marcelo, pela pergunta. Para quem conhece só o Tantan, o Tama ele foi ministro da Igreja Messiânica, eu fui membro da Igreja Messiânica há quase 30 anos, né? E devido a uma situação na própria igreja, Uhum, eu decidi por livre e espontânea vontade, né? uhum, É, aposentar a batina, entregar meu cargo, meu momento espiritual, né? De líder espiritual da Igreja Messiânica, né? De um do cargo, sei lá, do nível espiritual que eu estava, né? Eu falo nível espiritual que eu estava porque na época a gente chama-se de Shoi, né? Que é tempo, local e nível espiritual, né? Para se ser ministro da Igreja Messiânica, né? uhum, Então eu cuidava de famílias, cuidava de pessoas, cuidava enfim, de vários membros, né? E uhum. como eu entreguei a batina, que fala de entregar a batina, né? Mas eu entreguei o meu cargo e procurei me afastar da igreja, eu fiquei com um vazio, né, no coração. E antes eu fazia há muito tempo atrás, no período de ministro, não, né? Uhum. Mas no período bem antes eu fazia o tantã, né? Então eu resolvi voltar a fazer o tantã por esse motivo principal, que é deixar essa missão como sendo uma missão realmente de Deus. Então, eu Hum, procuro animar as pessoas com esse sentimento de animar não só a pessoa, como uhum, os antepassados, para quem não acredita, no meu caso eu acredito muito, os antepassados dessa criança, dessa pessoa que estou animando.
eu, com esse pensamento, com esse sentimento, eu Uhum. vejo que as crianças não têm medo e muita gente me agradece. É, teve um evento, inclusive você estava num evento de um desfile de moda da Intermoda, né? Sim. Que um senhor veio me agradecer e foi um, acho que um dos maiores agradecimentos que eu tive na carreira. Que ele falou: Nossa, como você fez bem para mim. E a gente conversando depois, ele tem a mesma idade que eu e ele falou assim: Cara, você é tão altruísta. Eu achei tão bacana o jeito que ele falou. Eu penso só em mim, nas coisas que eu tenho que fazer, as coisas que é minha, mas Uhum. eu não penso em você. Porque naquele dia eu recebi da promotora da Intermodel, da Patrícia, Uhum. um saco de bolas de bexigas, né? Ela falou, Tama, faz Hum. aí uma brincadeira. Eu fiquei pensando aquele saco de bexigas, bolas de bexiga, o que eu vou fazer com isso, né? E na hora me veio um insight de usar, vamos levantar a bola do próximo. Foi exatamente o que eu Hum. fiz. Eu joguei a bola na plateia, que aliás só tinha adulto, que as crianças estavam nos bastidores se preparando para o desfile, e eu joguei a bola no público, dos pais, ali nos adultos. E então propus às pessoas a fazer o quê? Vamos encher a bola, não é furar a bola. Aí eu joguei a bola em cima de todo mundo e começou todo mundo a brincar com as bexigas, com os balões. E foi um momento muito mágico, muito bacana. E ali eu acabei falando essa frase. É muito fácil puxar o tapete dos outros. É muito fácil furar a bola dos outros. O difícil é manter a bola e levantar a bola das pessoas, não é? E ali foi uma, não diria uma lição de moral, mas eu quis passar isso. E de fato deu certo. E aí Hum. veio esse senhor me agradecer. Para mim foi um dos melhores agradecimentos que eu tive em carreira. É, você falando disso, eu lembrei da primeira vez que a gente se conheceu, que foi no evento do Marcos Toyota junto com a Letícia, né? Do Bandeira e Uhum, Bordados. Você também fez uma. Bom, você fez a brincadeira, animou o pessoal que estava lá, maioria adulto também, né? uhum. Mas ali, como era uma palestra e tudo mais, né? Tinha aquela coisa um pouco mais, entre aspas, séria, vamos falar assim. Você fez A dinâmica, né? uma dinâmica daquela questão do. Quem viu o gatinho, como que era? Da Ah, questão da então, confiança, né? isso. Pode estar falando sobre isso também? Então, assim, até isso é uma surpresa, né, Marcelo? Que faz parte das dinâmicas que eu uso na abertura de palestras de palestrantes aí, que tem bastante no Japão, que é fazer umas brincadeiras, umas dinâmicas para Hum. melhorar o conteúdo da pessoa que vai palestrar, né? E uma das dinâmicas que eu uso que é a dinâmica da confiança, de se ter Hum. confiança um ao outro. E ali eu fiz uma dinâmica a respeito da confiança no próximo, da confiança Hum. na pessoa que está palestrando, na confiança no parceiro do lado, marido, esposa, enfim. E aí eu não vou contar a dinâmica, Sim. né? Porque senão perde a graça. Mas quem quiser, tá no meu Instagram um pouco dessa dinâmica. Mas realmente aquilo eu achei muito bom, porque você fez, logicamente, antes da palestra né? Antes dos palestrantes, melhor dizendo. Isso, E realmente aquilo acho que fez todo mundo se ligar mais, né? Na palestra no também, né? conteúdo, né? É. É isso que eu proponho para as pessoas, né? Aliás, quem está interessado, se você vai palestrar para um determinado público, Uhum. eu ouço mais ou menos o conteúdo, eu tenho uma ideia do conteúdo que você quer passar, eu tenho várias dinâmicas, várias brincadeiras que preparam o ambiente para você palestrar. Isso é uma coisa novidade que eu venho fazendo e venho propondo para muita gente que está dando palestra, que está dando cursos aqui Uhum. no Japão, que é o tal do fazer o open mic com humor, com graça. Porque essa é a função que eu acho que é o do humorista, do animador. Uhum. É Sim. animar o seu público, animar sua plateia, né? É isso que eu tenho feito em vários lugares, né? Esse é o meu legado, inclusive, que eu quero deixar nos eventos. Porque assim, eu Uhum. não quero ser maior do que os artistas que vai para o palco. Eu quero divertir o público, mas
em termos de afinidade com quem está cantando lá, fazendo a sua apresentação no palco, eu Sim, não vou querer ser maior, mas eu gosto de interagir. E faço interação junto com o público. E essas palestras que eu vejo no Japão, no Brasil, é muito comum, né? Então precisa de ter esse choquezinho na plateia, sim, não com é? certeza. Porque. Não, mas é até legal falar isso, porque, tipo assim, quando a gente vê, né, o Palhaço Tantã, fala assim, ah, a pessoa que vai contratar ele vai ser, tipo, pra animar a festa de criança, Isso. um evento, nunca vai passar pela cabeça da pessoa te contratar pra fazer abertura de uma palestra sobre economia, ou o que quer que seja, né? Mas, depois, da experiência que eu tive com você, falei, nossa, por isso que realmente gostei muito do seu trabalho, né? E naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, eu te convidei para participar do Isso. Drivecast. Isso há um ano e pouco atrás, né? Mais de um ano já. Então, e também, eu acredito que a pessoa que vai fazer a abertura de um evento, de uma palestra, Não tem ideia, né? eu vejo com um peso muito grande, porque se a abertura que você, no caso você, né, o Hum. Palhaço Tantan fizer, se não for muito boa, vai afetar também nos palestrantes, enfim, todo o evento, né? Isso, isso. Então, eu posso dizer que é, você tem uma importância muito grande também. É importante você ter um profissional disso, né? Não Uhum. é um cara que colocou uma fantasia, pintou o rosto e quer animar. Isso aí eu já vi um monte de concorrentes do Tantan, né? Vir, aparecer e sumir. Vir, aparecer e sumir. Porque às vezes achando que animar uma festa é só Uhum. ser engraçado. Aliás, o engraçado, o Tama não é engraçado. Né, Marcelo? O Tama Sim. não é engraçado, o Tama é sério. É, é, e, aliás, assim, que está exatamente o equilíbrio. Quando eu assumo o personagem, assumo a entidade Tantã, né? Para quem é Uhum. espírito, é, quando eu assumo o Tantã, eu me transformo realmente. Mas o equilíbrio entre o engraçado e o chato, ele é muito tênue, né? Ele é muito Uhum. próximo. Então, eu assim, eu gosto de separar bem as coisas. O Tama do personagem Tantan. E você fazer uma abertura de palestra, de eventos, se você não tem um profissional que chega no horário certo, que respeita todo mundo, que tem entendimento sobre o que está acontecendo com o seu público e Uhum. quais as dinâmicas, quais as brincadeiras você deve usar ou não. Então, existe o tempo certo para cada coisa, existe a brincadeira certa, a dinâmica certa para cada situação. E procuro estudar bastante isso, né? Ah, sim. Por isso que eu falo que, às vezes, eu sou palestrante motivacional. Eu falo, às vezes não, porque está no meu currículo também. Uhum. Né? Eu fiz palestras motivacionais para vários grupos, né? Então, assim, estou acostumado já. Posso dizer que já tenho anozinhos de experiência. Ah, Tantan, eu vou pedir licença para você um pouquinho. Eu vou novamente agradecer aos patrocinadores, os apoiadores, tá bom? Aí depois disso, não sei, se tiver mais alguma coisa que você queira falar também, a gente pode estar Sim, sim, falando sim. depois. Mas acredito que depois as pessoas também queiram talvez conhecer, como a gente estava falando em off, fazendo aquela brincadeira, né? Conhecer a pessoa por trás do Palhaço Tantan também, né? Tá bom. O Marcelo está falando por trás. Eu não falo nada por trás, não. Quem está aqui atrás da Atrás maquiagem. da maquiagem, isso. Vamos Por explicar trás de direitinho. mim, não. Por Não, né? trás do Tantan, não. Não, né? É por trás da maquiagem. Tá? E muito obrigado a Cymotion, porque assim, Obrigado. o Santana, a Cymotion também patrocina o Tantan. É um dos poucos patrocinadores que acreditam no meu trabalho. Eu falo poucos, gente, porque assim, muitos não querem associar a marca sua marca a um palhaço, né? Não, Uhum. só que assim, elas não entendem que eu ajudo na parte institucional, no contexto geral. Na verdade, eu não faço brincadeiras com a marca, nem do Uhum. produto que essa marca vende, né? Eu trabalho a parte institucional, a parte de brand, né? Que é muito importante para qualquer marca. E um brinde com essa Um emotion. brinde. Aí, Tá ótimo. Então, deixa eu agradecer então mais uma vez aqui.
Agradecer ao Açaí Motion, né, novamente. Agradecer ao Santana também, né? Porventura, acredito que todo mundo já conhece o Açaí Motion aqui no Japão, né? Mas se por acaso alguém ainda não conhece, o Açaí Motion é um energético brasileiro que é envasado aqui no Japão. Ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá bom? Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do açaí motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso, o extrato de açaí que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná que seria fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra que seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá bom? E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou com base em drinks. E segunda dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é uma delícia. Tá bom? Então, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana. E agora agradecer também ao nosso apoio de mídia, né? Que seria o Portal Guma. Na pessoa do Claudio Sugimoto está nos apoiando. Quem quiser saber tudo sobre eventos da nossa comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página deles, portalguma.com. Inclusive tem o espacinho nosso do Drivecast também, você pode acompanhar nosso trabalho por lá. E também tem o Instagram deles, é Portal Guma. Tá bom? Então, agradecer ao Portal Guma, agradecer ao Claudio Sugimoto e, excepcionalmente hoje, né, nós estamos gravando aqui com o carro parado, porque questões de segurança, né, para as pessoas não se distraírem com o Palhaço Tantana, que é bonito, né? E a gente está fazendo o carro parado aqui no estacionamento do Happy Burger, né? Aqui de Toyohashi, né? Então, agradecer ao restaurante Happy Burger, aqui de Toyohashi, né? Que na pessoa do seu Pedro, né? Seu Pedro e Dona Alice, é, cederam um espaço aqui no estacionamento para a gente estar gravando em segurança aqui aqui o Drivecast, tá bom? Então, muito obrigado ao Happy Burger, muito obrigado ao seu Pedro, Dona Alice. E é isso, então. Olha, Sabe para que isso? o que é isso será, hein? Como eu disse, Hum, vou mostrar a pessoa que está atrás da maquiagem. atrás da maquiagem. Não é atrás do tantã, hein? Ah, tá, tá. Então, eu combinei com o Marcelo, na verdade, Uhum. porque todo mundo tem interesse em saber quem é o tantã, na verdade, né? Quem é o Tama, né? Então, eu combinei com o Marcelo de que é, eu quero que eu quero não, falar eu quero que você, é, eu proponho Uhum. mostrar o tantã, fazer o nome do tantã, a imagem do tantã. Mas assim, a imagem do Tama para mim não importa, porque assim, eu sou uma pessoa comum, entre aspas. Mas o tantã eu gostaria sempre em primeiro lugar, que esse é o Uhum. legado que eu quero passar para as pessoas. Mas, como prometido, como conversado, eu vou desconstruir meu personagem. Olha. Olha a cabeleira do Zezé, aí meus cabelos brancos para provar que eu não sou novinho, Olha. né? E vou fazer uma coisa que é tirar a minha Uhum. maquiagem, a minha maquiagem aqui Quer que em segure o cima. espelho para você? Olha o espelhinho bonito, olha só. Olha, Tirar profissional, assim hein? com o Marcelo aqui. Assim. Eu tô olhando aqui na própria. É, né? Qualquer coisa tá aqui também. Aí. Na verdade, gente, eu tirando essa maquiagem também, porque logo em seguida eu estou indo para Hamamatsu. Aliás, estou atrasado até. E não vai dar para mim ir pintado, porque é perigoso e tal. Eu que vou dirigindo, né? E vou daqui para Hamamatsu. Hoje tem desfile Matsuri lá de Hamamatsu, 130 anos da comemoração do Brasil com o Japão na aliança da imigração, né? E o consulado me convidou para fazer parte do grupo de brasileiros que irá desfilar no Matsuri. Logicamente, assim, muitos grupos, muitas pessoas, né? E eu preciso ir antes para o ponto de encontro certo, fazer tudo coisa. Mas para quem já está vendo quem é o Tama, um batom aqui, parece batom, né? Mas assim, é mais essa ideia de que eu queria passar exatamente isso. O principal é o tantã. O Tama
é legal, é a mesma pessoa, mas assim, é, eu não me preocupo com o reconhecimento do Tama. É lógico que o Tantan eu gostaria muito de ser reconhecido, conhecido, gostaria de patrocinadores, quem sabe, né? Mas assim, para mim é importante conhecer o Tama como uma pessoa normal, como um amigo, né? Que tem um certo tipo de talento e fazer com que as pessoas melhorem o estado de humor, consequentemente melhorar o sorriso, consequentemente melhorar seu estado físico, consequentemente melhorar sua vida e ser feliz. É isso que eu quero. Muito obrigado, Marcelo, Drivecast, Porta Alguma, Açaí Motion, Happy Burger. Muito obrigado e tantararata, Tá, tá. faltou o nariz. Faltou o nariz, né? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Mas tá ótimo, então. Hoje vai ser um pouco mais curto, né? O nosso Drivecast, que o nosso convidado de hoje, o Palhaço Tantan, tem compromisso, né? Como ele falou. E então, como sempre, agradecer, né, a todos pela audiência aí, né? Quem vai assistir depois, muita gente assiste depois. Eu vou tirar os cortes também, vou caprichar nos cortes, né? Então, muito obrigado a todos e até o próximo Drivecast, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tantan, tchau, tchau. Tantararata. Tantan. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.